A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para levar a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, a cada coração, presente conosco, mesmo que ausente quanto ao corpo, mas juntos em espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Façam como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, respondendo perguntas, seja sobre as Escrituras Sagradas, sobre alguma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, pois é dever e obrigação, como igreja e sal e luz, benditos nosso Senhor Jesus. E também sobre os nossos projetos, as inaugurações de nossos templos físicos, que estamos chegando com muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós. Pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, lê e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e em João 15, versículo 15, os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só espírito. Nós também somos um grupo de empresários. Por isso que a inauguração de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, leva um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Porque conosco o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente de segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada, porque o Senhor Deus usa o que Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. E também todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a prioridade ao se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, dos 10 centavos aos 10 bilhões. Essas pessoas têm a prioridade em receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração dos nossos templos físicos. Como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 10, estamos aqui para priorizar os domésticos da fé, mas damos oportunidade para todos interagirem, todos participarem, cada um de acordo com a sua capacidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então sejam todos vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou estar dando início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios das Escrituras da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, onde quer que elas se encontrarem neste momento. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só
Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao teu santíssimo e poderoso nome, onde quer que eles estiverem. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Se vocês querem saber como vocês podem participar dessa obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, como vocês podem levar um de nossos templos físicos na sua região, com todo esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. Por enquanto, aqui até 1h12 da madrugada, o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus venha falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. Conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele fale ao coração de todos vocês, através das Escrituras da Bíblia Sagrada, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, pois somente o nome de nossas igrejas virtuais, que são 12 ao todo, o nome de cada uma delas tem mais de 7 passagens da Bíblia Sagrada, dando base apenas para o nome, porque, como o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E o José de Suzano, São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já deixaram anteriormente outras lives, deixe novamente aí o seu primeiro nome, seu município, seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com todos vocês. Produção, já enviou? Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Entre em contato que está entrando pelo número errado. Vou dar início aqui à ministração dos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Porque hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito assim: bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2.
E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, juntos em um só Espírito. Então, se você quer uma palavra do Senhor para a sua meditação, escolha o seu número de 1 a 12. Se quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, que vai ter orações durante toda a live, basta você seguir ou se inscrever, dependendo da rede social, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos ao primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado, para estarem tirando suas dúvidas a partir de 1 e 12 da madrugada. Rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. E o primeiro livro a estar sendo ministrado para aumentar a fé de todos vocês, livro de Marcos, que possui 16 capítulos. Livro de Marcos, que possui 16 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Marcos capítulo 9. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Marcos capítulo 10 para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. O abençoado de Sergipe, Poço Redondo, José, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de uma oração para levar a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor ao coração de todos vocês nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mantenham sempre o devido respeito nos comentários, pois damos oportunidade a todos aqueles que querem participar e interagir. Tudo para mais honra e glória do Senhor Jesus. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, os guardando e livrando e protegendo, para que eles venham se tornar benditos do Pai e exaltar e engrandecer ainda mais o teu majestoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para interagir conosco nos comentários, deixe seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Preste atenção, Senhor. Estaremos interagindo com vocês nos comentários a partir de 1 e 12 da madrugada. Vamos à ministração do livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 34 ao versículo 40. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas
Jesus respondeu: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 9 do livro de Marcos, tem 3 mensagens muito importantes. Primeiro, o Senhor Jesus nos alertando sobre o cuidado com a arrogância e a soberba, com a altivez do nosso coração. Segundo lugar, o Senhor Jesus trazendo a nós um conhecimento muito importante para que nós venhamos a ver a forma como nós recebemos aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. E em terceiro lugar, a importante exortação da união, do ajuntamento entre os irmãos, independente de placa denominacional. Pois devemos lembrar, Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus, como é assim também, aqui em Marcos capítulo 9, ele afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos vindo aqui dando oportunidade para todos vocês, trazendo a palavra do Senhor, incentivando vocês a receberem a palavra do Senhor como crianças, com sinceridade, com transparência, parando com essa religiosidade carnal e mundana, essa falsa aparência de santidade. Desde que o mundo é assim, desde que a época dos meus pais, dos meus avós, tataravós, sempre foi assim, nunca vai mudar. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo e feito tudo novo, como haveria mudança? Então, nessa área que a gente lembre que um se posicione. O Senhor Jesus se posicionou e fez uma grande diferença, não só na sua geração, como todas nas seguintes, como ele vive e reina até hoje. Agora nós, que somos seus discípulos, devemos ser seus imitadores, guardar a sua palavra em seus corações, sermos obedientes ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros. Porque o Senhor Jesus também afirmou que aquele que recebe a palavra dele com integridade, com autenticidade, e a ensina, a leva a outras pessoas exatamente como ele recebeu, sem manipulação, sem nada que venha do ser humano, essa pessoa recebe um grande galardão nos céus. Agora, em contrapartida, aquele que recebe a palavra dele com autenticidade, mas ensina com enganação, com mentira, com injúria, essa pessoa, o galardão dela diminui. Ou seja, deixando bem claro que aquilo que você conquista com esforço, se você não continuar se dedicando até o final, também vai perecer. Porque ele foi bem claro, aquele que permanecer fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida. E nós estamos dando aqui a oportunidade para todos vocês de se juntarem, de se participarem, de tirarem suas dúvidas de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim, de serem igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando sempre a todos vocês que nós estamos aí há mais de um ano, quase 2 anos já na internet, oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Não é arrogância, é confiança e ousadia na presença do Senhor. Porque a gente chegar para vocês e falar que a gente está falando a verdade é extremamente fácil. Qualquer um templo físico, se você entrar dentro dele, ele vai te dizer que está te falando a verdade, que está te conduzindo à salvação, que ele não mente, que Deus é com ele. Isso aí qualquer um faz. Agora, oferecer dinheiro para qualquer um que provar na Bíblia Sagrada que eles estão errados, que eles estão mentindo, que eles estão enganando, nós já estamos fazendo isso há quase 2 anos na internet, aceitando os mesmos desafios que nós fazemos, para que vocês possam verdadeiramente olhar o nosso caráter e o nosso posicionamento. Nós estamos aqui para ser mais uma igreja que separa o povo. Estamos vindo ser a igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus. Não é porque só a gente é a verdade, não. É porque a gente está com a verdade do nosso Senhor Deus. A verdade do Senhor está conosco. A verdade não é nossa. Ele habita em nós. E em todo aquele que guarda e pratica os seus mandamentos. Não queremos ser os únicos com a verdade. Quanto mais e mais pessoas verdadeiramente aceitarem ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador em suas vidas, melhor é para o reino, para o evangelho, para a justiça e para nós mesmos. Próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6 a receberem a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, aos seus corações. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão conosco desde o início da live, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Livro de Lucas, que possui 24 capítulos. Livro de Lucas, que possui 24 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Lucas, capítulo 4.
E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Lucas, capítulo 5, para a sua meditação. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à próxima ministração de mais uma oração. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live. Toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essa ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra da carne, contra toda a obra do maligno, que estiver tentando impedir cada lar, cada comércio, cada coração, cada veículo conectado conosco através dessa internet, de se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu dou apenas uma introdução nas Escrituras Sagradas, mas o foco aqui é sempre dar a vocês a oportunidade, vocês treinarem a palavra do Senhor nosso Deus e examinarem as Escrituras Sagradas. Porque uma coisa que o povo que se diz ser igreja do Senhor Deus hoje em dia tem que parar é de ficar só ouvindo os outros falar. Pegar a iniciativa de ir lá e examinar as Escrituras Sagradas. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não adianta eu falar 1001 coisas, ter uma eloquência maravilhosa, se você não ouvir mais da palavra do Senhor Deus, das Escrituras da Bíblia Sagrada. Nós devemos lembrar que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é por ouvir o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, e sim aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao próximo livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 4 aqui do livro de Lucas testifica justamente o que eu comentei aqui ainda há pouco com vocês. Porque aqui nós vemos o Senhor Jesus vencendo o diabo através da palavra. O Senhor Jesus não falou, não, mas eu acho que você está errado. Não, mas em um sentido... Não, ele falou, está escrito. E aí a gente vê em contrapartida o diabo fazendo a mesma coisa, usando a palavra do Senhor Deus, mas de maneira distorcida, tentando afrontar o próprio Deus com a palavra dele. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado. Porque se a gente não tiver a palavra do Senhor dentro de nós, o conhecimento, o discernimento e o principal, o entendimento, e permitir que o diabo, que o inimigo, ou então pessoas cheias de boas intenções, venham de maneira sutil distorcer a palavra do Senhor nosso Deus e acabar enganando. Pois aqui o Senhor Jesus, com todo o conhecimento da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, não permitiu que o inimigo utilizasse de um trecho tirado de contexto para poder afrontar o próprio Deus. E aqui nós vemos que no final, o que está escrito? Versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, ou seja, de tudo quanto foi forma, ele usou tanto da palavra quanto do seu próprio corpo, sua emoção e sentimento, ele atacou todas as áreas possíveis para tentar fazer o Senhor Jesus se desviar. E aqui no final está escrito,
Apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O diabo não desistiu. Então é isso que nós devemos recordar sempre a todo momento. Ele não desiste. Ele é mais prudente e mais insistente do que muito ser humano por aí. Então nós devemos estar sempre buscando ter mais e mais da palavra do Senhor, para que toda vez que o inimigo tentar nos acertar de alguma forma, Efésios capítulo 6. Nós viemos a estar com a couraça da justiça, com todas as armaduras que vêm através da palavra do Senhor Deus, da prática das Escrituras Sagradas, da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo ministração do próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Rebanho bendito ímpar de número 11, rebanho bendito par de número 12. Lembrando todos aqueles que querem interagir conosco nos comentários, deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco e participando da live. Se vocês querem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, que nós estaremos, que o nosso sacerdote apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, vai continuar orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, diretamente de cima do monte. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós temos sempre lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, até 1h24 da madrugada, com a permissão do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abençoados, vocês que estão conosco agora, ao vivo na live, sejam todos muito bem-vindos novamente com a paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então peço que todos vocês prestem muitíssima atenção para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu estarei apresentando agora para vocês uma mensagem. Muita atenção, se eu estiver mentindo, receba 120 milhões de reais. Examine os livros de Filipenses, capítulo 4, foco 9 a 19, e Apocalipse, capítulo 22, de 1 a 20, foco 2, 18 e 19, e nós estamos afirmando que o líder apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder, e aproveite para entregar as suas ofertas diretamente a mim, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Jesus Cristo, como está escrito na Bíblia Sagrada. João 7, versículo 38. Eu sou também um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum dia, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espíritos do mal, como está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou o altar e casa do Senhor. Perdão, gente. Casa do Senhor deu 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espíritos do mal, como está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou o altar e casa do Senhor Deus, para você entregar suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 20 e 23. João capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo, ele afirmou em Lucas capítulo 11 que a oferta, ela limpa você ou quem você quiser beneficiar, até que tudo quanto você tenha também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras para você receber recursos financeiros ou para as curas ou libertações, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para receber 100 vezes mais, como o Senhor Jesus Cristo disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30. Foco 30. E diga o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e seu país, caso você esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado. Para quem não conseguiu entender alguma palavra, essa live fica salva aqui em outras redes sociais. Também é importante que você entre em contato conosco através do privado, que nossa produção está aí para poder interagir com vocês, para poder tirar as suas dúvidas, qualquer dúvida que tenha ficado, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Vamos aqui à ministração do próximo livro a ser sorteado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Atos, que possui 28 capítulos. Livro de Atos, que possui 28 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, Atos, capítulo 10. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de Atos, capítulo 11, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que vocês possam ter verdadeiramente a boa paz, graça e alegria do nosso Senhor Jesus, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração conectado conosco nesta live, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração a ser ministrada, de número 2. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada coração, purificando cada vida conectada conosco nesta live, e haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 34 ao versículo 40. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 10 aqui do livro de Atos, nós vemos o Senhor ali trazendo uma revelação ao apóstolo Pedro e ministrando no coração do apóstolo Pedro a verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois aqui vemos que até aquele momento ainda havia uma sementinha religiosa crescendo no coração de Pedro. E o Senhor foi lá e deixou bem claro, ele purificou a todo aquele que nele crê. E aqui o apóstolo Pedro já está reconhecendo que o Senhor realmente não faz acepção de pessoas. E que como é importante nós estarmos imitando as boas obras do Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus manifestou a palavra do Senhor Deus com obras, com frutos, com santidade e santificação. Não eram as pessoas que estavam ao redor dele, era quem ele se portava, sabendo quem estava dentro dele. Pois devemos lembrar que lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus foi bem claro: aquele que crê em mim faz as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. E esses ele ama, e ele e o Pai virão fazer morada dentro dessa pessoa.
Não devemos nos preocupar no ambiente em que nós estamos. Devemos nos preocupar o que nós estamos fazendo no ambiente em que nós estamos. É isso que devemos estar sempre atentos. Pois ali nos 2 primeiros capítulos, o Senhor foi bem claro. Ajuntando, necessário ajuntar, é necessário estar em alerta com a palavra do Senhor Deus dentro de nós, não permitindo que o inimigo venha usar até mesmo da própria palavra para poder tentar fazer com que a gente venha se desviar do caminho, da vontade, da santidade do Senhor nosso Deus. Cabe a cada um de nós examinarmos a nós mesmos, examinarmos a nossa fonte de segmento religioso de fé, porque devemos ter muita fé, mas a nossa fonte de fé deve ser uma só, a palavra do Senhor Deus, as Escrituras da Bíblia Sagrada, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 9, rebanho bendito par de número 10. É o próximo a estar sendo ministrado nesta live. O Robson de Minas Gerais, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui para explicar para quem não quer ouvir. Estamos aqui para trazer a palavra do Senhor Deus, aquele que é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e é fogo consumidor para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqueles que querem interagir conosco, deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, que daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Pois primeiro nós ministramos a palavra do Senhor Deus, priorizamos a palavra do Senhor e depois damos oportunidade de todos vocês participarem e interagirem também. Próximo livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Cantares, capítulo 3. Cantares, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, Cantares, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 10, livro de Cantares, capítulo 4, para a sua meditação. Se você quer, durante toda a live, tirar suas dúvidas e interagir conosco, vocês têm o canal @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde lá é focado para vocês tirarem as suas dúvidas, para vocês participarem, para vocês terem igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais uma glória ao Deus, oração de número 11. O abençoado Lee Robinson falou que acompanha sempre as nossas lives. Então é importante também que você convide outras pessoas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Pois ao vocês compartilharem, vocês não estão dando engajamento pra gente. Ao vocês compartilharem, vocês estão semeando a palavra do Senhor nosso Deus. Agora, cada uma terra que vocês semearem, cada uma vai receber de uma forma. Mas se uma dessas sementes que vocês semearem, da palavra do Senhor Deus que vocês enviarem através dessa internet, em nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, se ela vier a frutificar, Lucas capítulo 15, uma grande festa no céu há, quando um pecador se arrepende. E lá no livro de Tiago deixa bem claro que uma multidão de pecados que você comete é encoberta quando você verdadeiramente faz com que alguma vida venha voltar ao caminho da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo toda obra do mal, toda obra da carne e do maligno, todo laço e impedimento que estiver tentando atrapalhar, atrasar ou impedir cada vida conectada conosco através dessa internet de produzir as abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Cantares, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e
não o deixei ir embora, até que eu fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, os valentes de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Cantares, vemos uma pessoa apaixonada buscando ali o seu amado nessa terra. Mas devemos lembrar que há alguém do qual a gente deve buscar ainda mais incessantemente. E tem um ponto, que a gente tem um tempo para buscar ele. E o tempo é sempre o presente. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Não fique deixando para o próximo dia, para o dia seguinte. Busque ele enquanto há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Então não permita que nada nem ninguém venha impedir você de buscar ao Senhor em espírito e em verdade em qualquer lugar. Não tem mais desculpa de, mas eu não tenho tempo, não tenho acesso à palavra do Senhor Deus. Temos hoje a internet, temos nossas 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta, no horário da manhã, da tarde, da noite e até mesmo aqui durante a madrugada, para que vocês possam estar recebendo orações e ministrações da palavra do Senhor. Buscando a presença do Senhor, seja no seu lar, no seu comércio, no seu veículo, no seu trabalho, aonde você estiver e para onde você for. A presença, a palavra, a alegria do Senhor possa estar sempre acompanhando o seu coração. O Marcelo do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus Cristo. Próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação nesta madrugada. Se vocês querem continuar recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, orações diretamente em cima do monte, basta você seguir ou se inscrever, dependendo da rede social, pois nosso sacerdote e apóstolo bendito e bem-aventurado Marcos continua orando por todos vocês toda madrugada. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que possui 22 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada aos seus corações. Livro de 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. 1 Reis, capítulo 21. E para o rebanho bendito par de número 4. Livro de 1 Reis, capítulo 22, para a sua meditação. Tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. E o pessoal perguntou com vocês se sou do rebanho ímpar ou sou do rebanho par. Você é do Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer parte do rebanho que você quiser, abençoado. O primeiro número que vier à sua cabeça, o número que você tem no seu coração, basta você escolher. Aqui no caso da Igrejas Benditas, é somente o número de 1 a 12. Mas se tem um número do seu coração que passa de 12, temos a live nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 9 horas e 7 minutos, que você escolhe o número de 1 a 100, e a parte de um dos 100 rebanhos dos benditos, de um dos 100 rebanhos das ovelhas do Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas uma pergunta muito importante, realmente, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, para que vocês possam estar verdadeiramente tendo sempre uma palavra do Senhor. Pois lembrando que mesmo sendo membros de nossas igrejas virtuais, vocês podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 12. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada. E a oração a ser ministrada é a oração de número 8, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial. Eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja agora o sangue do Senhor Jesus o Cristo, protegendo cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração conectado conosco através dessa internet, para que eles possam ver as tuas maravilhas, os alcançarem através das
esta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Respondo perguntas a partir de 1h12 da madrugada. Basta deixar o seu primeiro nome, seu município e seu estado, que daqui a pouco eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Vamos aqui à ministração no livro de... Que susto! Já estou muito feliz, capaz da graça e alegria do Senhor Jesus Cristo. Perdão, gente. É que alguém viu algum presente ali na rede social que explodiu um negócio ali na tela que eu não entendi direito o que aconteceu. Vamos aqui à próxima ministração para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de 1 Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7. Vou do versículo 17 ao versículo 23. 1 Reis, capítulo 21, do versículo 17 ao versículo 23. Então veio a palavra do Senhor e Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 21 aqui do livro de 1 Reis, vemos como o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso não deixa passar em vão a injustiça. Não deixa passar despercebido. Pois aqui nós vemos que através da injustiça que Acabe cometeu a um inocente, o Senhor foi lá e foi bem claro: essa foi a gota d'água. Agora o Senhor se posiciona. E aqui tem uma parte muito importante em que Acabe pergunta para o profeta: agora eu sou o teu inimigo? Porque ele estava trazendo a verdade do Senhor. A verdade do Senhor que era boa, mas para ele não, porque ele estava no errado. Lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo escreveu: Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. E aí é que nós vemos como é realmente muito importante, lá em Tiago capítulo 4 também. Livro de Tiago capítulo 4. Aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. Naquele momento, o profeta se constituiu inimigo do rei, porque ele firmou como amigo do Senhor Deus. Então devemos buscar sempre lembrar que é aquele que nos guarda, que nos protege, que prospera, não só para nós, como também para as nossas famílias e nossa futura descendência, não é nada nem ninguém nesse mundo. É aquele que sustenta, que criou todas as coisas e tudo continua submetido a ele. Inclusive nós devemos nos sujeitar a ele, à palavra dele e à justiça dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois lembrando todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Lê, examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não conseguiu anotar? Essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você também encontra as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus
para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ao vocês se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês terão a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos. Então basta só vocês entrarem em contato conosco através do privado, de uma das redes sociais, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. Independente do seu segmento religioso, independente de recursos ou condições financeiras, independente do seu grau de escolaridade. Temos oportunidade para todos vocês, pois também estamos contratando até mesmo aqueles que já trabalham no reino do nosso Senhor Deus, têm título, seja de pastor, pastora, bispo, presbítero. Entre em contato conosco, pois conosco vocês podem trabalhar recebendo o seu salário. Palavra do Senhor Jesus, Lucas 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. E a gente vem aqui para cumprir as escrituras sagradas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. São os últimos rebanhos a receber a palavra do Senhor. Caso você tenha perdido seu número de rebanho de 1 a 12, essa live fica salva no @Igrejas Benditas. Vamos à ministração do livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1. Filipenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 2, livro de Filipenses, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, lembrando que todos são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, recebem orações além das que são realizadas durante a live. Recebem orações também toda madrugada e toda semana, orações diretamente de cima do monte, para todos que são seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E cada lar conectado conosco nesta live, cada bendita vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, através dos poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando cada ambiente onde essa live estiver alcançando, sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Vamos à ministração. No livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Filipenses, o Senhor novamente testificando o que eu vim ministrando durante toda a live. A importância que tem
bem verdadeiramente e a gente não nos preocuparmos aonde nós estamos, mas sim o que nós estamos fazendo aonde nós estivermos. Pois aqui o apóstolo Paulo foi bem claro, mesmo em uma geração pervertida e corrupta, nós, aqueles que se chamam pelo nome do Deus vivo, esses precisam estar se apresentando irrepreensíveis, ou seja, perfeitos, inculpáveis, ou seja, com integridade, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois lá em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus foi bem claro que nós somos bem-aventurados quando fazem algum erro contra nós de maneira injusta, quando mentindo causam algum dano a nós. Não quando eles falam a verdade, como está sendo hoje em dia aí, que o povo que diz que fala em nome do Senhor Deus comete um monte de atrocidade e com isso acabam manchando a palavra, o reino, o evangelho e a justiça. Então aqueles que são verdadeiros devem se posicionar com verdade, confiança, ousadia e integridade, abandonando aquilo que é velho, nos revestindo daquilo que é novo, para que o Senhor nosso Deus possa sempre florescer em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós. E o livro é o livro de Jó, que possui 42 capítulos. Livro de Jó, que possui 42 capítulos, é o último livro a ser ministrado. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. A Thaís de Santis, Bahia, seja muito bem-vinda. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, o Cristo. E o próximo livro aqui a estar sendo ministrado nesta madrugada é o livro de Jó, capítulo 8. Jó, capítulo 8, para a meditação de todos nós. Livro de Jó, capítulo 8. E se você quer tirar suas dúvidas, quer interagir conosco, daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo e tirando a dúvida de todos aqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja novamente muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Oração de número 3. É a próxima oração a estar sendo ministrada agora, nesta madrugada. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e nos encontre agora em cada coração, sejam libertos de todo vício, toda a obra do inimigo e toda a obra da carne, e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada vida e coração dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão juntos conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Jó, capítulo 8, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jó, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 14. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos? Todavia, antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 8 aqui do livro de Jó, o Senhor aqui colocando o selo final nessa live para a gente ver como verdadeiramente é muito importante a gente cuidar
de não do que nós somos, e sim quem habita em nós, o que nós fazemos, independente de onde nós estivermos. Pois aqui nesse capítulo aqui, o Bildad, o Suíta, ele falou verdades, só que o ponto é, ele entrou com uma forma religiosa em certo momento. Pois aqui ele começou a falar dos pais, dos antepassados e do próprio entendimento dos antepassados. Aqui nós devemos tomar sempre muito cuidado com aquilo que vem do ser humano, pois devemos lembrar que o Senhor nosso Deus, a palavra dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E cada um de nós precisamos estar sempre lembrando do Senhor em cada área e setor de nossas vidas. Pois aqui ele falou uma verdade. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. Se esqueceu, é porque o momento teve o conhecimento. O momento ele teve a oportunidade de estar realmente na presença do Senhor nosso Deus. E a firmeza desses que se esquecem, que abandonam os caminhos do Senhor, a presença do Senhor, a confiança deles se torna como a aranha, ou como a teia da aranha. Ou seja, além de ser uma armadilha, é uma armadilha extremamente frágil. Não para o bem, mas sim para o mal. Então devemos estar sempre vigilantes e atentos, tomando cuidado com os ensinamentos que viemos sendo passados pelos nossos antepassados, examinando para ver se condiz com aquilo que está escrito, que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso determinou para cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração possa estar verdadeiramente sempre tendo a essência da presença do Senhor, a essência do Evangelho do Senhor, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para que você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação nesta madrugada. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, se você escolheu o número 3. Lembrando a todos vocês que daqui a pouco eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Então deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar tirando suas dúvidas. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, se você escolheu o número 2. Caso você tenha perdido algum resultado, alguma ministração, essa live fica salva em outras redes sociais como @igrejasbenditas. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Cantares, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 4, vai meditar em Jó, capítulo 8. Jó, capítulo 8, se você escolheu o número 4. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos novamente com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vão deixando aí nos comentários seu primeiro nome, seu município e seu estado. E as suas perguntas, que daqui a pouquinho eu estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais com a nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois além das orações que vocês recebem durante as lives, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, da tarde, da noite e da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e em João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para todos vocês e estão sendo apresentadas em nossos canais, incluindo as com a mensagem #anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida.
seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco tenham muita atenção, pois vocês vão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para vocês. Pois lembrando a todos vocês que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sem em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E todos aqueles que, ao se apresentarem em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas terão a garantia e a prioridade de receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então fale conosco através do privado de uma das redes sociais, fale com as autoridades políticas da sua região, seja eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, senadores, para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vão deixando nos comentários seu primeiro nome, o seu município e seu estado, para estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas, participando da live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, sendo igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que gostam de interagir, de conversar, de tirar suas dúvidas, temos lives também de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos no @MileOfertadim. E a Thaís da Bahia perguntou, conta um pouco como você faz seus vídeos. Todos os nossos vídeos, todas as nossas mensagens, é tudo 1000% firmado nas Escrituras Sagradas e na Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois nada que a gente fala, nada que a gente traz é de nós mesmos, é da nossa parte, foi um sonho, nossa própria interpretação, não é nada disso. Como o Senhor Jesus afirmou, João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nossos vídeos que estão aí sempre trazendo a palavra do Senhor Deus, nossas mensagens, nossas denúncias, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, trazem sempre material de trabalho para todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu vou apresentar até agora para vocês a nossa mais nova denúncia, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Luiz Carlos, da cidade de Taboão, da Serra, São Paulo. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos tirando as dúvidas de todos aqueles que deixam o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Todo o fundamento da nossa igreja é tudo 100% nas Escrituras Sagradas. Nós seguimos as doutrinas e os ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós sejamos todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueça de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. O Lucas, que mora em São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tirem suas dúvidas e compartilhem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que estamos ao vivo nas principais redes sociais com @Igrejas Benditas. Qualquer instabilidade em alguma rede social, basta você ir para as outras redes sociais para tirar as suas dúvidas. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deixa eu ver se está nesse aqui. Não esqueçam de compartilhar para que a palavra do Senhor alcance cada vez mais e mais vidas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois estamos aqui trazendo a palavra do Senhor sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade.
Abençoados, vou estar apresentando agora para vocês a nossa mais nova denúncia. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas 6, versículos 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar as suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e os seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus o Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem, no mínimo, 15 funções para ter atividades de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas ou viver elas, ou não perdê-las ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus o Cristo, e a ele ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias com que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar as suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as outras mensagens com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente
presente ou futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E Lucas havia perguntado, que é lá de São Paulo, correto? Não, ele deixou assim, lá em cima. Cadê? Ele comentou, Lucas de São Paulo. Seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria, nosso Senhor Jesus perguntou. Queria ser Abraão, mas Abraão não... Ignora, não foi uma pergunta. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E o Marcos, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, perguntou: se a pessoa não passar a virada do ano na igreja, ele está correndo algum risco espiritual? Não, abençoado, que já começa o primeiro ponto, que o Senhor Jesus nos chamou para sermos a sua igreja. Não é apenas frequentar um templo físico de 4 paredes. Ainda mais dependendo do templo físico que você estiver frequentando, se ele tiver uma das 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, e você se dizer ser dele ou que ele é seu, você acaba compactuando com essas 4 atividades, assinando lá o termo de que você acaba se tornando cúmplice, pode ser ainda mais prejudicial. Mas é sempre importante que a gente venha sempre foi o que foi ministrado durante a live. Independente de onde a gente esteja, nós devemos perceber aquilo que estamos fazendo aonde nós estivermos indo. Para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Pois o nosso Senhor Jesus mandou a gente o quê? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente não pode ficar só preso dentro de um templo físico. A gente tem que espalhar a palavra do Senhor, o evangelho, a sua justiça, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E é muito importante a participação e a interação de vocês. Vocês compartilhem a palavra do Senhor, o evangelho, a sua justiça. Interajam conosco de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @mileofertadim, com 2 L's, @mileofertadim. Entre em contato conosco através do privado de uma das nossas redes sociais. Nessa rede social aqui você encontra o link e horário das lives na descrição do vídeo. E é sempre muito importante que vocês interajam, participem. Silas abençoado, eu não posso te responder se você não deixar o seu primeiro nome, no caso já tá aí, mas enfim, o seu município e o seu estado, tá bom? É uma regra que tem aqui e eu tenho que cumprir conforme está o protocolo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então é sempre muito importante que vocês interajam, participem e sigam conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é sempre muito importante que a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus preencha cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração daqueles que buscam ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, em toda a madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. Estamos aqui também trazendo a palavra do Senhor Deus nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Monte Carlos, Minas Gerais, o Silas, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Então vamos lá. Só tenho 2 minutos para responder essas perguntas. Deixa eu ver qual foi que ele perguntou. Havia perguntado qual o fundamento da doutrina. Todas as escrituras da palavra do nosso Senhor Deus, o ensinamento, a doutrina e a justiça do Senhor Jesus e dos apóstolos do Senhor Jesus. Ele veio perguntado: a igreja permite segundo casamento? Então vamos ter que examinar as escrituras sagradas. O Senhor Jesus foi bem claro. Mateus capítulo 19. Ele afirmou que aquele que se separar comete adultério se casar com outro. No caso, aquele que casar com outro comete adultério. E aqui o próximo, Mateus capítulo 19, só ir lá examinar. Aí ele perguntou o quê? Com que e tem que dar dinheiro para líder? Como que é? Tem que dar dinheiro para líder? O líder, aquele que é líder, ele tem que ofertar e dizimar com outro líder, no caso, um sacerdote. Tem que ser um sacerdote. Não adianta alguém que se diz ser pastor ofertar e dizimar para outro pastor. Tem que ser para um sacerdote, no ministério de sacerdote do Senhor Jesus. Você pode voltar aí a mensagem, que essa live vai ficar salva nessa rede social. Você pode voltar a mensagem e você vai anotar as bases da Bíblia Sagrada e ir lá examinar nas Escrituras Sagradas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Outra pergunta. Beleza. Por que Jesus afirmou ser o último e único sacerdote? Não foi essa afirmação que ele fez. Ele afirmou que ele é o último sumo sacerdote. Último não, né? O único sumo sacerdote. E o último também, né? Já que não vai haver mais nenhum. O Senhor Jesus afirmou ser o sumo sacerdote. E onde há sumo sacerdote, há sacerdote. Lá em Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus constituiu aqueles que são a sua igreja como reis e sacerdotes. E através das obras e dos frutos que vai discernir quem é rei e quem é sacerdote, ou quem é rei e sacerdote. Como lá em Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. O Senhor Jesus é rei dos reis e sumo sacerdote. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Não estamos no... Devemos lembrar que o Antigo Testamento,
Ai, o tempo acabou. O Antigo Testamento não é... Cadê? Cadê? Na outra rede social? Senhor, o Ítalo do Rio Grande do Norte, Natal, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. Nós estamos inaugurando templos físicos em todos os municípios do Brasil. Então, se você quer um na sua região, fale conosco através do privado, que nossa produção vai estar passando as informações necessárias e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois estamos aqui para ajuntar, levando um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar em cada lar, cada comércio, cada veículo e cada coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Infelizmente, aqui, aí a última pergunta. Vocês sacrificam sacrifício de animais, correto? Já que tem sacerdócio na igreja. Vamos lá, abençoado. Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus aboliu o sacrifício de animais, pois ele é o último e único cordeiro que pagou todos os pecados. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, o tempo acabou, abençoados. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você nas próximas lives, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas. E aguardo vocês de segunda a sexta também, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40, no @MillerOfertaDin. Fiquem todos, entre em contato conosco no privado, fale com as autoridades políticas da sua região. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém.